Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Rabi Jesus. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco aqui no canal. Todos os dias nós preparamos um vídeo especial comentando a lição da Escola Sabatina para facilitar o teu estudo. Nossa razão de ser aqui nesse canal é a tua companhia. Se você não estivesse assistindo os vídeos, não haveria razão para podermos estar fazendo os mesmos vídeos, produzindo os mesmos vídeos. Eu quero apenas te pedir uma contrapartida no que diz respeito a isso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e ao mesmo tempo ative o sininho para receber as notificações todos os dias quando postamos um vídeo novo da lição da Escola Sabatina. O texto base para o nosso estudo de hoje na lição da Escola Sabatina é João capítulo 1. Nessa semana nós estamos tentando entender como foi que Deus lidou com o pecado quando entrou aqui no nosso planeta. Que tipo de atitudes ele tomou. Nós vimos que quando Adão e Eva pecaram, ele veio em pessoa até o Jardim do Éden e perguntou: Adão, aonde estás? Depois, na sequência, nós vimos a história de Jacó, na lição de ontem, que depois de ter cometido pecados inequívocos, ele havia enganado o próprio irmão, roubado o próprio irmão, mentido para o próprio pai, o pai que já era velho e cego, para poder conseguir algo que ele queria, a bênção da primogenitura. Ele é obrigado a fugir. Nós vimos que Deus vem ter com ele e se apresenta a ele. João capítulo 1 vai demonstrar que esse mesmo Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, ele que era o verbo de Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que o texto aqui está dizendo para a gente é de que Jesus é a mesma pessoa que lá em Gênesis, no capítulo 3, veio ter com Adão e Eva no Jardim do Éden e perguntou: onde estás? O mesmo que havia se manifestado a Jacó, quando Jacó, culpado, absolutamente culpado de todos os pecados que havia cometido, de ter enganado, roubado, ele se apresenta dizendo: eu sou escada que liga a terra ao céu, e os anjos, por minha causa, têm a possibilidade de poder subir e descer, para poder ministrar, para trazer as bênçãos do céu para você. Eu te aceito, eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, mas quero ser o seu Deus, quero caminhar contigo. Esse mesmo Deus que havia mudado a vida de Jacó, até transformado, mudado o seu nome de Jacó, que é o enganador, aquele que toma o lugar do outro, para Israel, aquele que luta com Deus e vence, é esse mesmo indivíduo que agora é apresentado em João capítulo 1. É o Deus que se fez carne para poder estar conosco. Ele não apenas resolveu o problema do pecado da humanidade, ou pagou o preço pelo pecado da humanidade, porque legalmente ele só tinha que morrer pela humanidade. Então ele poderia ter chegado de manhã cedo, morrido, no fim da tarde voltado para o céu. Mas ele veio, ele se tornou um de nós, ele viveu conosco durante 33 anos. Ele experimentou aquilo que nós experimentamos, dormiu junto com a gente, comeu junto com a gente, conversou, riu, ele foi em festas, ele foi em funerais, ele teve junto conosco, experimentou aquilo que é a vida humana, vivendo num contexto de um mundo cheio de pecado, apesar dele mesmo não ter pecado, atitude, o pecado como tendência para o mal, porque ele veio na mesma natureza de Adão antes da queda. Quando olhamos para Cristo Jesus, nós entendemos que ele veio para poder não apenas nos salvar, ele veio para poder nos mostrar, nos ensinar um caminho especial. Ainda no capítulo 1, João vai descrever, logo na sequência, o ministério de um homem fantástico chamado João Batista. Ele estava batizando no Jordão e o ministério que ele desempenhava era tão intenso porque ele não pregava em grandes centros, ele pregava no meio do deserto. E as pessoas vinham de todos os lugares do país para poder escutar a mensagem de João no deserto. E ele batizava essas pessoas. Então os líderes religiosos desde Jerusalém desceram até o Jordão para poder perguntar para ele: escuta, você por acaso é o Messias? Eles realmente achavam que João podia ser o Messias pelas obras que ele fazia. E ele diz: não, eu não sou o Messias, eu vim para poder preparar o caminho dele. Jesus Cristo vem até João e é batizado por João.
João o reconhece, o Espírito Santo revela a ele que aquele era o Messias, e ele diz, não, eu é que tenho que ser batizado por você e não te batizar, isso não faz sentido. E Jesus olha para ele e diz, você deve fazer isso para que se cumpra toda a Escritura. E Jesus veio como o segundo Adão, veio para poder vencer onde o primeiro Adão havia falhado, havia fracassado. E Jesus é batizado. Fantástico isso por João Batista. João Batista tem a possibilidade de ver o céu aberto e ele ouve a voz do céu que diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo vem sobre ele de forma corpórea, através de uma pomba. Ele vem sobre ele. E no dia seguinte, João olha para Jesus e aponta, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois dos discípulos de João começam a seguir a Jesus e Jesus pergunta, o que é que vocês querem? E eles dizem, Rabi, onde é que você mora? E eles foram e ficaram com ele aquele dia todo. A pergunta que eles fizeram foi precedida por um termo. Eles chamaram Jesus de Rabi, que significa mestre. E é interessante que no nosso guia de estudos nós encontramos aqui um texto de Ellen White na revista Signs of the Times, de 10 de junho de 1886, onde ela diz assim, que Jesus é o maior mestre que o mundo já conheceu. Em que sentido Jesus é um mestre ou alguém que vem para poder ensinar? Ele veio para poder ensinar na prática, através das suas atitudes, que Deus está mais interessado no pecador do que nas atitudes pecaminosas que ele tem a capacidade de poder fazer. Volto a dizer aquilo que falei na lição de sábado. Se a vida de todos nós aqui fosse aberta como um livro, quanta razão para sentirmos vergonha das nossas atitudes, dos nossos pensamentos nós teríamos, das nossas intenções. Mas Jesus nos ama apesar daquilo que nós fazemos. O amor dele é um amor intrínseco de um pai por um filho. Algum tempo atrás, eu estava acompanhando uma mãe cujo filho é tóxico-dependente. O filho roubou várias coisas dentro de casa, acabou sendo preso por causa disso, e a mãe foi para poder visitá-lo. O delegado disse, por que a senhora está visitando esse traste e perdendo tempo com essa miséria de gente? Ele roubou a senhora. Ela olhou para ele e disse assim, mas ele é meu filho. É meu filho. O amor que Deus tem por nós é muito maior do que o amor de uma mãe. Até porque, ele mesmo disse, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda amamenta? Ainda que isso pudesse acontecer, eu todavia nunca me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Ele nos ama com um amor que é incondicional e ele veio para poder mostrar isso enquanto mestre dos mestres. Ele nos ensinou sobre o amor de Deus. É tanto que por isso que ele disse as palavras registradas em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia central é de que Deus é amor e Jesus veio para poder ensinar isso como mestre dos mestres, que ele nos ama apesar do que fazemos. Vamos orar e agradecer por isso. Obrigado, Senhor, porque o amor de Cristo Jesus por nós é maravilhoso. Te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso Senhor. Ajuda-nos a podermos viver esse amor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estudado a lição junto conosco. Nessa semana eu estou respondendo a um questionamento que algumas pessoas me fizeram sobre a questão da camiseta do Eu Estudo a Lição. Alguns até disseram, pastor, estou mandando aí no chat a pergunta e o senhor não responde. Eu recebi através do WhatsApp, ao mesmo tempo dentro do nosso canal, várias pessoas dizendo, pastor, eu quero a camiseta, como é que eu faço para poder conseguir? Eu quero colocar os meus professores da escola sabatina lá na minha igreja local, todo mundo uniformizado com a camiseta. Não tem problema, você pode usar como você quiser. Como eu mencionei, essa camiseta foi um presente dos meus amigos, do Cláudio e da Adriana, da PGD, que é uma camisaria de Curitiba. Eles foram meus parceiros enquanto eu trabalhei por lá. E eles me deram de presente essa camiseta. E eu conversei com eles, eles estão dispostos a oferecer para quem quiser a camiseta. É só fazer contato com eles e fazer o pedido que eles entregam em todo o Brasil. Tá legal? Os contatos deles estão sendo apresentados aí na tela agora para vocês. Eu estudo a lição. E você?